Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Porque sim, não é resposta, com o psicólogo Eduardo Sá e hoje comigo o Ricardo Conceição. Bem-vindo, Eduardo. Olá, Ricardo Conceição, que boa surpresa. É verdade, ainda não tínhamos estado juntos este ano, Eduardo. Desde Não, mas podemos estar mais vezes, disponha. Também acho que sim. E hoje, bom, com um tema caliente, vamos falar de traição, isto com base num, não sei se lhe vou chamar estudo, mas com uma informação que foi avançada por uma empresa que no fundo se dedica a ter um portal, um mecanismo que promove relações extraconjugais. Portanto, vamos falar de traições. Isto é um site que está presente em vários países, incluindo Portugal, e que no fundo junta pessoas para relações extraconjugais. Eduardo, estes dados levantam muitas dúvidas. Eu queria começar aqui já por este dado e ouvi-lo sobre isto. Para os homens, as vésperas dos grandes aniversários, estamos a falar dos 30, 40, 50, 60, enfim, as vésperas dos grandes aniversários são propícias à traição, diz este site, que diz que os homens sobretudo traem aos 39, 49 e 59. Isto é mesmo assim? Ricardo, não estamos a falar dos minutos, estamos a falar da idade. Exatamente. Eu não tenho dados para lhe afirmar perentoriamente se sim. Acho que ninguém tem, não é? Acho que não. Nem provavelmente estes sites, embora seja muito curioso que o afirmem com esta naturalidade e supostamente baseados em números e em frequência de encontros. O que eu acho significativo é que, todavia, isso nos alerta para uma questão que é relativamente empírica, sobretudo nas pessoas que nós conhecemos, porque isto como mudar daquela dezena de anos, bom, e então quando se aproximam de 50 nem se fala, é como se no fundo isso trouxesse tantas e tão diversas questões que muitas vezes não se colocam em cima da mesa e que fazem lembrar um pouco aquela oscilação toda que os miúdos têm quando transitam do segundo para o terceiro ciclo ou do terceiro para o ensino secundário. E, portanto, isso faz-nos perceber que, fazendo fé nos números, que os homens, antes de mais, vivem o envelhecimento de uma forma muito particular. Como se, no fundo, ficarem mais velhos não significasse, por inerência, perderem charme, mas, pelo contrário, aproximarem-se de zonas cinzentas da sua vida onde ninguém lhes acha muita graça. E, portanto, à boleia disso, talvez se aventurem mais vezes, sempre com o pressuposto que mais um ano lhes tira um conjunto de aspectos apelativos e provavelmente não valorizando tudo o resto, porque mais um ano significa mais sabedoria acumulada, mais sensatez, mais equilíbrio, etc, mas que pelos vistos não entra aqui no departamento dos músculos, do charme, da pele devidamente morena, de uma ausência de barriga e outras coisas do género, que pelos vistos eles valorizam. Mas e isso e carros, não é? Portanto, geralmente descapotáveis alemães. Aos 40, claro, aos 50, porque não? Porque não, não é? Ainda por cima são bonitos, Ricardo. Eduardo, este mesmo site diz que no caso das mulheres a idade para as aventuras extraconjugais
é em média por volta dos 37. Também gostava de ouvir sobre isto, sobre este dado tão preciso, 37. Mulheres de 37. Não sei, mas há uma coisa que eu talvez saiba em função de alguns quilómetros de rodagem com estas coisas. É que as pessoas fazem, e felizmente que fazem, grandes planos em relação à pessoa que querem ao seu lado, não se aventuram numa relação mais duradoura com os primeiros namorados, e ainda bem, procuram as pessoas que têm sentido para a vida delas, mas muitas vezes depois, quando assumem uma relação, há um conjunto há aquela espuma dos dias que tem a ver com as famílias de origem de cada um, as crianças, as contas de supermercado, aquelas coisas todas que trazem ruído e erosão. É quando o mel começa a azedar, não é? Muitas vezes, que faz com que muitas mulheres, de uma forma, aliás, muito mais honesta que a maior parte dos homens, vão assumindo com as amigas que já não estão apaixonadas e que, portanto, aquilo que era uma relação aparentemente amorosa se fraternizou. Isso não chega. É evidente que nessas circunstâncias eu percebo que elas precisem de ser mais atentas, todos precisamos, aliás, aos galanteios, o que não significa que dos galanteios obrigatoriamente saltem para o namoriscar, mas é verdade que nos homens e nas mulheres, independentemente dos 39, dos 49 ou dos 37, enfim, a fantasia é sempre o paraíso fiscal das infidelidades humanas e obviamente que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passeamos por lá. O que é importante é que não fique a ideia, porque às vezes pode ficar, não é? Que somos todos uns tremendos traidores. Exato. E a verdade é que as traições não são assim um ato tão impulsivo em nós. Porquê é que as pessoas às vezes traem? Algumas porque são vaidosas e outras porque são realmente impulsivas. Mas porque muitas se sentem desvalorizadas, muito mal amadas às vezes, às vezes sem uma relação verdadeiramente apaixonada e só com uma amizade colorida, e portanto são muito mais sensíveis a quem está ali ao lado delas e que lhes parece abrir, enfim, oportunidades para um fantástico mundo novo que entretanto foi ficando mais pálido, mais pardacento nas relações que entretanto se foram tornando mais estáveis e se prolongaram no tempo. Porque este site, que tem estes dados todos, imaginando eu que estes dados vêm da experiência dos clientes que têm, dizem que, mas isto também vai ao encontro de um certo mito popular, diz que as primeiras traições ocorrem entre 7 a 8 anos depois do casamento. Há a famosa crise dos 7 anos, que era naquela altura em que as pessoas se sentam no sofá a fazer crochê, a fazer uns naprons para pôr em cima da televisão. Já não. 7, 8 anos, isto também tem alguma lógica, Eduardo? Ricardo, não, eu acho que todos nós temos ali algumas alturas em que percebemos melhor quem é que temos ao nosso lado. Primeiro, quando morre alguém na nossa família, um pai ou uma mãe, porque aí percebemos que nem sempre as pessoas da nossa vida estão capacitadas para tudo aquilo que uma tristeza profunda pode trazer e, portanto, não são capazes de aguentar. Quando nasce uma criança, porque é tão glutona em termos de tempo e atenção que as pessoas se dedicam muito a um bebê e às vezes esquecem-se profundamente uma da outra e, portanto, sentem-se unidas por um filho e espatifam o casamento com aquilo de que mais gostam, ou, por exemplo, quando uma adoece por qualquer motivo. E estes aspectos, às vezes, precisam de mais do que 7 anos, mas às vezes 7 anos, alguns anos já dão para se ter uma ideia precisa da distância entre aquilo que sonhamos numa relação e aquilo que imaginamos que a outra pessoa nos podia dar e aquilo que ela efetivamente nos vai dar. E, portanto, é inevitável que nós façamos estes movimentos para fora da relação. Não quer dizer que sejamos todos traidores e mais. Claro. Os sites de encontros não acabam todos num jantar romântico. Às vezes é mais aquela fantasia de poder haver alguém perdido no universo com quem nos conseguimos sintonizar melhor. O que é grave é que às vezes fiquemos só por esse conforto, porque sintonizarmos com alguém profundamente
sobretudo que viva neste universo, é uma coisa tão séria que não devia ficar só por aí. Agora tinha mais 10 perguntas para te fazer, Eduardo, mas infelizmente temos que deixar para amanhã. Amanhã já será com o Bruno Vieira Amaral. Foi o primeiro, porque sim, não é resposta do ano comigo, Ricardo Conceição e Eduardo Sá. Espero que ter outros ao longo deste ano. Espero que sim, Ricardo. Eduardo, um grande abraço. É bom falar consigo, nem que seja sobre traições. Um grande abraço para si, Ricardo. Um abraço. E até breve. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.